A gente está aqui porque a gente quer sim, declarar o nosso voto ao presidente Lula. Porque o presidente Lula também tem empatia pelas pessoas. Ele se emociona com a dor do outro, ele cuida do outro, ele se importa. E é um representante desse que eu quero para o meu país. Não é um homem frio, um homem violento nas palavras, no olhar, porque para mim o olhar dele é mau. Eu tenho que orar por ele, não consegui ainda, viu? Não consegui, mas Senhor, misericórdia de mim. O deputado eleito estadual pelo PT, primeiro agricultor assentado da reforma agrária, administrador, que comporá as cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs de luta e de caminhada. Que alegria hoje nos encontrarmos aqui, todos irmanados nesse grande sentimento de amor, de certeza de que nós vamos mudar esse Brasil pelas nossas mãos, com a nossa vontade. Por isso nós estamos aqui, todos nós reunidos. Eu sou Messias, hoje eleito deputado estadual, mas antes de ser deputado estadual, sou assentado da reforma agrária, filho de agricultor familiar, lá do Senhor Amontes Crateús. E hoje estou aqui para representar o povo cearense do campo e da cidade, uma candidatura muito bonita que nós fizemos, uma candidatura em movimento. E eu aqui hoje estou nessa condição de continuar fazendo a nossa luta, continuar acreditando que é possível melhorar cada vez mais a vida da classe trabalhadora. Eu digo isso porque no meu interior, onde eu sou assentado, meu assentamento, foi nos governos do Lula que nós camponeses e camponesas tivemos a oportunidade de ter a terra para produzir e trabalhar, e hoje ter comida no prato e ver dignamente com todos nós que estamos lá. Foi no governo do PT e do Lula que com 15 anos de idade, pela primeira vez na minha casa, eu tive a oportunidade de ter energia elétrica. Até lá era lamparina no pavio, a fumaça truando na nossa casa. Foi no governo Lula que nós tivemos a oportunidade, nossos filhos hoje, dos assentamentos, das comunidades do interior, todo o estado do Ceará e do Brasil, ter o transporte escolar para ir para a escola e voltar para a sua casa. Antes nós íamos a pé, 6, 7, 8 quilômetros a pé e voltava. Então foi no governo do PT que nós passamos a ter dignidade. Foi no governo Lula, depois da presidenta Dilma, que nós passamos a comer 3 vezes ao dia, que ainda não tinha comida no prato, e muito menos no nosso interior do Ceará, nós tínhamos água com qualidade. Hoje nós temos cisterna, hoje nós produzimos, nós temos projeto irrigado, graças às políticas dos governos, graças à nossa luta. Por essa razão não temos que ter dúvida. A esperança do povo brasileiro está depositado na certeza e na garantia que é dia 30 de outubro nós vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva para ser o nosso presidente da República. E aqueles e aquelas que estão por uma razão ou outra com o coração odiado, que por uma razão ou outra estão contaminados por um ódio que eu não sei de onde é que está vindo, eu acho que nós temos o dever e a obrigação, irmãs e irmãs que somos, que é de dialogar, que é de conversar, que é levar a mão amigo, um ombro amigo, fazer essa corrente, na certeza de que nós temos uma grande missão e uma grande tarefa, que é de libertar os irmãos e irmãs que hoje estão nesse mundo que nós não sabemos o que vai acontecer se esse maluco se eleger novamente presidente da República do Brasil. Não vai ser, porque nós estamos aqui muito certo e com muito amor e com muito Deus no coração, e esse encontro de cristãos, irmãs e irmãs, que acreditam nesse Deus do amor, nesse Deus da esperança, nesse Deus da dignidade, nesse Deus maior, que vai garantir a vitória, não porque nós queremos eleger um homem, um indivíduo que é o Lula, porque a eleição do Lula representa a esperança do povo brasileiro e a certeza da democracia e de que nós vamos construir um país melhor para nós, para nossas crianças e para nossa juventude. Portanto, eu estou aqui muito feliz e dizer que a religião não nos separa, a religião nos une. É o único Deus que nós temos, é o Deus que nós aprendemos desde criança, que é o Deus da fartura, da liberdade, do amor, da esperança, da união, da unidade e a certeza de que nós estamos construindo com as nossas mãos aquilo que é melhor para todos nós. Vamos continuar acreditando, vamos continuar sonhando, mas vamos continuar pedindo voto. Para eleger o Lula, nós precisamos de voto, nós precisamos ter maioria, principalmente daqueles indecisos, daqueles que estão em dúvida, daqueles que não votaram no primeiro turno. É missão nossa, é tarefa nossa. Um abraço, um beijo no coração, e é 13 e é Lula!
Agora, coordenadora da fanpage Mídia Livre Jornalismo Evangélica Batista, coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Ceará, para conhecimento da existência da Frente de Evangélicos. Vai ser rapidinho, 5 minutinhos, né? Palmas para ela. Gente, boa noite a todas e a todos, né? Eu quero primeiro parabenizar a Sinara, né? Sinara, pela iniciativa, Sinara. Nós estamos aqui energizados, sentindo unidos, né? Porque muitas vezes eu creio que também você se sentiu só. E eu quero te dizer que dizer a vocês todos que eu me senti impulsionada a criar a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito no Ceará, quando eu vi falar do pastor Ariovaldo Ramos em São Paulo e da Nilza Valéria, que é uma jornalista no Rio de Janeiro, uma missionária, que eles tinham tido a iniciativa logo que começou aquelas manifestações que queriam derrubar o governo do PT e que culminou com o golpe da Dilma. De lá para cá, nós estamos trabalhando e eu quero dizer para vocês que esse trabalho é um trabalho perene, que não vai se encerrar com a eleição de nosso presidente Lula. Porque eu já estou profetizando, ele vai ser eleito. E eu quero dizer para vocês, gente, que alguns pastores, como a senhora falou, têm usado o púlpito da igreja com intenções de manipular as mentes e os corações dos fiéis. Isso é crime, isso é feio. E nós precisamos, e eu estou imbuída disso, junto com a Frente de Evangélicos, que aqui nós temos vários membros, pastor Tacílio, pastor Mardes, e outros que estão aqui, que compõem a Frente de Evangélicos no Ceará, trabalhando duro para virar votos. Nós temos aqui, nós produzimos materiais como esse, que eu gostaria de ler só uma parte para vocês. Queremos a defesa da paz. Bem-aventurados pacificadores, pois vocês serão chamados filhos de Deus. As armas dos cristãos são as armas espirituais. E aí eu falo como aquele bispo, a pátria amada não é uma pátria armada. E Jesus Cristo veio para perdoar as pessoas, ele veio para o que estavam os menos favorecidos. As pessoas pensavam que Jesus Cristo ia tomar o trono de César, ia se sentar, e se surpreenderam com Jesus Cristo com a alpargata, entrando na cidade num jumentinho. E é isso que Jesus Cristo nos ensinou, ele nos ensinou o amor. O Lula, o que ele quer é pacificar o país, como ele fez. Ele governou 2 mandatos, fez e poderá fazer. E aí é isso, gente. Então nós aqui, todos devemos virar votos até o dia 30, conversar com nossos irmãos, conversar com as pessoas e ganhar votos para Lula. E dia 30 é 13, Lula, para o Brasil voltar a ser feliz. Lula presidente, Brasil urgente, Lula presidente, Brasil urgente, Lula presidente. Ai, meu Deus. É Deus. Boa noite a todas, a todos e todes. Boa noite, meu povo. Agora sim, a energia do Lula. Tem que ser assim, animado, pra cima. Gente, dizer da minha alegria, né, e da minha gratidão por esse momento, né, puxado aqui pela Sinara. Muito feliz de ver aqui tantas representações das mais diversas expressões religiosas, nossos companheiros e companheiras evangélicos, pastor Tacílio, querido de luta, pastor Mardes, aqui da Igreja Betesda, vi também aqui o nosso querido Padre Hermano, representando a Igreja Católica, nossos companheiros e companheiras do Coletivo Girassóis, representando aqui os espíritas, nossos companheiros aqui de religiões de matriz africana, umbandistas, entre tantas outras expressões
da pluralidade, da liberdade religiosa que é tão característica do nosso país, essa diversidade. E é por isso que a gente precisa assumir um compromisso muito forte de lutar dia a dia, sol a sol, debaixo de chuva, se ela vier, para eleger Lula presidente. Porque Lula é o sujeito que respeita a pluralidade e a diversidade desse país. Lula, quando foi presidente, nunca perseguiu nenhuma religião, nunca perseguiu nenhuma pessoa por ela ser negra, por ela ser LGBT, por ela ser pobre, por ser mulher, jamais. E hoje o que nós estamos assistindo diante desse desgoverno que aí está, que eu não vou nem dizer o nome do coisa, que eu quero que ele caia logo e a gente reconstrua um outro Brasil, e que lamentavelmente ele todos os dias usa o nome de Deus e de Jesus Cristo em vão e se vale de algumas igrejas para proliferar, para fazer proselitismo político das barbaridades dele. Mas ele não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ele não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é amor, a palavra de Deus prega a justiça social. Justiça social se constrói com igualdade, se constrói com o nosso povo tendo direito à moradia digna, a viver num território qualificado, com esgotamento sanitário, com iluminação, com coleta de lixo, com vias pavimentadas. Justiça social significa os nossos filhos terem direito a estar dentro da creche, da escola, ter acesso à saúde, ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. E aonde que Bolsonaro faz alguma coisa por quaisquer uma dessas políticas aqui? Nada, a não ser destruição. Destruiu Minha Casa Minha Vida, destruiu Mais Médico, Farmácia Popular, destruiu o ProUni, o FIES, cortou recursos da educação, cortou recursos da assistência social, destruiu e flexibilizou a legislação ambiental para destruir cada vez mais a nossa mãe natureza, da qual nós somos parte. Então isso nada tem a ver com o que pregava Jesus Cristo, que era o amor ao próximo, que era a justiça social, que era aquele que caminhava do lado do povo, como a companheira Edna disse aqui, descalço ou de chinela rasteira, lado a lado com a comunidade, lutando para que todas as pessoas pudessem viver com dignidade. Esse que está ocupando a presidência da República não faz isso. Ele age contra o povo, ele prega o armamento, ele negou a gravidade da pandemia e carrega nas mãos dele a responsabilidade pela morte de quase 700 mil pessoas no Brasil. Porque se negou a comprar vacina em tempo hábil, porque deixou faltar kit de intubação, porque deixou faltar oxigênio. Esse governo é o governo da morte. E Jesus veio para pregar a vida em abundância. E é isso que a gente quer para o nosso povo. Uma sociedade justa e igualitária se constrói garantindo dignidade humana a todos, a todas e todes, do jeito que eles são. Jesus veio e disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não disse: amai-vos somente aqueles que são ricos, somente aqueles que são brancos, somente aqueles que são heterossexuais. Ele não disse isso. Ele disse pra gente se amar de maneira igual. E quem tem amor no coração quer construir uma sociedade onde todas as pessoas têm os seus direitos assegurados. E é por isso, minha gente, que no dia 30 o amor vai vencer o ódio. E a gente vai reconstruir esse Brasil pelas mãos de Lula presidente. Muita força, muita energia, muita paz no coração e alegria estampada no rosto. Porque essa nossa felicidade vai contagiar o nosso povo e vai fazer com que uma multidão de gente eleja Lula presidente. Um grande abraço, meu povo, e muito obrigada. Arruma sua mala, vai pro bem, vai se embora. É a melhor de todas. Gente, Porque é importante dizer que nós defendemos o Estado laico, ou seja, defendemos a expressão da fé, mas também a expressão da não-fé, mas daquelas que se juntam com a gente por um projeto de mundo diferente, de homens e de mulheres livres. Saber que, infelizmente, há sim alguns setores eclesiais ou de denominações religiosas que perseguem, inclusive, as religiões de matriz africana.
Então é importante a gente dizer que aqui nós estamos não apenas pelos cristãos e pelas cristãs, mas por todo ser humano, por todo ser vivo, por todos aqueles e aquelas que merecem estar nesse mundo e estão nesse mundo. Esse é o projeto. O que está em disputa nessa eleição não é um partido A versus um partido B. O que está em disputa nessa eleição é direito, é democracia, é dignidade. E dizer da importância da gente, nesse momento, estar aqui também falando da importância e dos direitos das LGBTs. Porque poucas LGBTs, ou poucas religiões, na verdade, nos acolhem, né? Poucos setores eclesiais nos acolhem. E muitas vezes nós somos expulsos das igrejas, das escolas e das próprias famílias. Essas famílias que se dizem cristãs, muitas vezes, dizendo que a gente defende as famílias, mas são famílias que colocam as LGBTs nas ruas, colocam as LGBTs para fora de casa. E são justamente esses setores, especialmente as travestis, muitas vezes, a maioria delas, no estado que mais mata pessoas trans no Brasil, que é o país que mais assassina pessoas trans no mundo. Essas igrejas que dizem defender as famílias não acolhem as pessoas LGBTs. Então é importante dizer que para nós LGBTs, essa eleição é muito decisiva. E não só para nós LGBTs, para as mulheres, para o povo negro. Eu tenho dito, pode parecer até um pouco radical, mas eu acho que não, eu acho que revela muito. Essa eleição vai revelar de algum modo também o tamanho do racismo, o tamanho da LGBTfobia, o tamanho do machismo, infelizmente, ainda presente em nossa sociedade. Porque não tem como você ser contra o racismo e votar no racista. Não tem como você ser anti-LGBTfóbico e votar no LGBTfóbico. É impossível. É impossível isso. Então o que está em disputa são esses valores, sim. Claro que a gente tem que falar da dignidade salarial, do direito à moradia, de tudo isso. Mas quem são os sujeitos mais afetados pela falta de moradia? Quem são os sujeitos e as sujeitas mais afetadas pela falta de trabalho, mais desvalorizados em relação à questão salarial? São justamente as mulheres, é justamente o povo negro, são justamente as LGBTs, que inclusive queria dizer que essas eleições foram eleições sofríveis para nós. Não sei se vocês sabem, mas na Assembleia Legislativa do nosso estado, nós fomos riscados dos planos estaduais de educação. Nós fomos riscados dos planos estaduais de cultura. Onde tinha LGBT foi retirado de lá. Onde tinha falando sobre o acolhimento às diversas sexualidades, foi retirado de lá. Então, assim, a eleição de Lula é só um passo muito importante, muito decisivo, porque a gente fica se perguntando como é que a gente conseguiu passar 4 anos sob esse desgoverno. Nós sobrevivemos, essa é a palavra, nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos. E muitos e muitas brasileiras não puderam sobreviver, não puderam estar aqui conosco. Então isso não é pouca coisa, a gente não pode esquecer, as 700 mil pessoas não são estatística. Assim como as pessoas trans que são assassinadas não são estatística. Então assim, a gente não está por um voto. O voto dessa eleição, ela representa muito mais. Representa a vida dessas pessoas e que continuarão em risco. Mesmo com a eleição de Lula, continuarão em risco. Mas nós precisamos do mínimo de patamar de democracia. Não dá para a gente esquecer Marielle Franco, não dá para a gente esquecer Dom Phillips. Nós não vamos esquecer nenhuma vida, nenhum companheiro, nenhum amigo, nenhuma amiga que foi perdida durante a pandemia. Então essa eleição também é por eles, também é pela vida. Quando a gente fala de democracia, não é algo abstrato, é algo concreto. Então nós não vamos esquecer de nenhum deles, de nenhuma delas, não só até o dia 30 de outubro, mas até o dia depois de outubro, até depois do dia 30 de outubro. Por isso eu queria dizer que para concluir a minha fala, para não me alongar tanto, é dizer que não é uma eleição qualquer. Então no dia 30 de outubro, mais do que retomar a esperança, nós estaremos votando pelas vidas de todas essas pessoas, das que estiveram conosco e das que a gente ainda quer que estejam com a gente. Então é Lula pela vida e pela democracia.
Fortaleza. É vigário Itabuba, Caucaia, e faz parte do movimento Igreja em Saída. Eu fico muito feliz de ver o senhor aqui com a gente, tá? Eu que estou feliz de estar aqui. Boa noite para todos. Eu estou vendo que esses encontros, esses atos públicos, nos ajudam a criar tanta coisa, a descobrir, a se tornar diferentes. Eu vi que tem deputado, senador, governador que aprenderam, parece que esqueceram de fazer discursos e aprenderam a fazer pregação. Parabéns. Porque nos obrigaram a puxar, né, no Estado laico, não é o Estado confessional, mas nos obrigaram a puxar a questão religiosa, porque a gente viu que o que estava sendo apresentado era o Deus do faraó. Um faraó que tem um Deus que é assassino, que escraviza os povos. Portanto, a certo ponto, dizendo, não, espera aí, a religião é outra coisa, Deus é outro, é diferente. Então, por isso que quando nós nos encontramos, reparamos da necessidade de discutir a questão religiosa, inclusive para fazer da questão religiosa um elemento de unidade, não de divisão. O que eles procuram fazer é colocar um Deus contra o outro, e cada um vai atrás do seu deusinho por aí. Bom, nós criamos um grupo que vai continuar também depois das eleições, um grupo interreligioso que fez uma carta aberta, que foi divulgada, mas nesse grupo nós temos mais de 30 representantes ou 40 representantes de setores diferentes, de igrejas diferentes, grupos religiosos diferentes, movimentos espiritualistas diferentes. Então, isso por quê? Porque a base de qualquer elemento religioso, de qualquer igreja, de qualquer grupo espiritualista, a base não é o céu das nuvens para cima, mas a base é aquela que Jesus Cristo colocou, a pessoa humana. Se nós não olhamos para a pessoa humana em todas as suas diferenças, o Ayrton agora lembrou muito bem que essas diferenças não são para dividir, é para perceber a riqueza desse Deus que sabe criar elementos novos em continuidade. Todo dia tem novidades. Olhamos a criação bonita, tão diferente, e olhamos também a humanidade, as pessoas, que são tão diferentes. A diferença não é para dizer eu sou melhor do que você, eu sou superior a você, mas as diferenças é para dizer como somos ricos, como temos capacidade nos vários setores em que trabalhamos, em que procuramos de colocar as nossas qualidades, as potencialidades que cada um tem. Nós colocamos isso em comum dentro da sociedade. Essa é a política verdadeira. O resto é politicagem, é interesse, é de quem enche a boca de Deus, mas tem o coração que está lá nos infernos. Não está com Deus esse coração. Então, se hoje nós estamos aqui também, mais uma vez, e mais eventos vão acontecer, até a vitória de Lula no domingo, mas também depois. Porque depois temos um motivo a mais para festejar. Agora, nós festejamos olhando para frente. De domingo em diante, nós podemos festejar seguro, com os pés no chão. Sabemos que não vai ser fácil. Esse pessoal aí não larga o osso, não larga o osso. Mas nós queremos que essas pessoas percebam que existe uma humanidade que tem coração, que sabe amar. O que constrói o futuro não é o ódio, não é a violência. O que constrói o futuro é a nossa capacidade de amar, de se entender, de olhar para a juventude, para adulto, para idoso, com o mesmo jeito que Deus olha, valorizando cada pessoa humana. Não tem pessoas de segunda categoria para Deus, não existe. Mas existe uma categoria que é a humanidade, e dentro dessa humanidade, cada um com as suas especificidades pessoais, de grupos,
grupos sociais, grupos familiares, seja qual for, mas nesta riqueza que nós acreditamos, porque se vocês percebem bem, quem são as pessoas inteligentes dessa sociedade, quem são as pessoas que têm projeção nessa sociedade, quem são as pessoas que estão preocupadas com o futuro, são aqueles que estão do nosso lado. Do outro lado, o que é? Então, esse doido que vai atirar à toa assim, até diante da Polícia Federal, esse não está do nosso lado, está do outro lado. Então, não vamos perder a esperança, não vamos pensar como é que vamos fazer. Pronto, devemos pensar como fazer, mas temos capacidade, como tivemos no passado, como temos a capacidade de sobreviver, né? A palavra sobreviver até hoje nesta situação, e nós vamos continuar. 30 de outubro é a marca da nossa vitória e será a marca do começo novo para a sociedade brasileira. Lula! Obrigada, padre. Lula! Olé, olé, olé! Lula! Gente, ó, eu sei que já está se estendendo, certo? Mas a gente só tem que falar. Mas a gente vai ter essa fala do pastor, né, daquele. Depois teremos uma música que uma pessoa vai cantar pra gente. E depois a gente já encerra com a leitura de uma carta só. A todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Uma alegria muito grande. Eu vou trazer uma palavra aqui para vocês. É uma palavra de ânimo, uma palavra de libertação. Amém? Amém. Porque mentiram para vocês, dizendo que votar no Lula é pecado. Mentiram para vocês. E nós queremos desmascarar essa mentira. Dia 30 de outubro é Lula presidente do Brasil. Para mudar o que tentaram estabelecer aí. Mas nós vamos transformar esse ódio em paz, em alegria e em esperança. 1 Coríntios 13:13. Permanecem, pois, três coisas: a fé, a esperança e o amor. Nós somos a comunidade do amor. Nós somos a comunidade da esperança. Nós somos a comunidade da fé. O salmista no Salmo 85, versículo 10, ele diz: se encontraram, como num encontro desse aqui, numa praça, a graça e a verdade. Se beijaram, a paz e a justiça. Isso é Bíblia, gente. Isso é Escritura Sagrada. Amor, paz, verdade, justiça. Isso não é discurso. É a espiritualidade que Jesus nos convida a exercitar no dia a dia, na vida, de amar os nossos irmãos, de acolher as pessoas, de incluir a todos. Nós não temos inimigos. O Padre Almani é meu amigo. O irmão da religião de matriz africana é meu amigo. Nós não precisamos nos degladiar. Deus é um só. Deus acolhe a todos. Deus tem espaço para todos. O reino de Deus é maior do que a igreja evangélica. O reino de Deus acolhe inclusive os ateus. Porque tem muito ateu ensinando a cristão a amar. Para nossa vergonha, tem muito ateu falando a verdade e muitos pastores em púlpito mentindo dia e noite, e que não tem um testemunho de vida.
se encontraram a graça e a verdade. Vocês foram expulsos das suas igrejas? Alguns foram expulsos das suas igrejas. Mas não fique triste, não. Não fique triste. Sabe por quê? O primeiro a ser expulso de uma igreja foi Jesus Cristo. Depois que ele pregou o seu primeiro sermão, lá em Nazaré, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos pobres. Me enviou para dar libertação aos cativos. Os cativos, os que estão aprisionados, os que estão presos e acorrentados pelas mentiras desse odioso que está aí. Dar vista aos cegos. O projeto que quer dar vista aos cegos é o projeto de Lula. Dar vista aos cegos através da educação, dar vista aos cegos através da ciência, da tecnologia, dar vista aos cegos através da saúde. A pôr em liberdade os oprimidos. Nós precisamos libertar os oprimidos desse país. Aqueles que estão oprimidos pelo medo, aqueles que estão oprimidos pela culpa de muitos líderes inescrupulosos, líderes religiosos que só veem e só enxergam o seu próprio estômago e o seu próprio bolso. Precisamos que esse encontro da graça com a verdade possa proporcionar também o encontro da paz e da justiça, porque sem paz não há justiça, e sem justiça social não há paz. Há um abismo social no nosso país. Nosso país é um dos países mais ricos, que produzem mais alimentos. No entanto, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. Nosso país é um país rico, mas que a injustiça social é abismal. Nós temos 80% das famílias desse país endividadas. Nós precisamos promover um encontro maravilhoso da paz e da justiça, para que elas andem de mãos dadas e o Brasil possa voltar a sorrir outra vez, que o Brasil possa ter esperança outra vez, com Lula, presidente da República! É Lula! Obrigada, pastor. Olá! Eu gosto de cantar aqui, viu? Olá! Boa noite, minha gente. Deixa eu dizer pra vocês, meu nome é Davi Torres, sou artista, sou evangélico da Igreja Batista Sou Livre. Tenho muito orgulho de ser pastoreado pelo meu pastor Felipe Escacela, homem de Deus. E eu queria dizer também, sou uma pessoa LGBT e estou aqui por Lula, por um Brasil mais inclusivo, mais igualitário, cheio de vida e amor. É isso que a gente quer. Bora cantar? Eu gosto de cantar. Bora cantar? Só um minutinho. Só um minutinho que o DJ tá aqui. Tempo de vitória, você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto sua vitória, profetize e acontecerá. Sua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez, que
mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. Quem é a flecha é o meu Deus. É Lula 13. Bem lindo, fazendo L. A gente está no ato de cristãos e visto de pastor, eu preciso... A paz do Senhor, amém? Amém! Pronto. Eu prometo que eu não vou me alongar, eu vou resumir, né? A carta ela é muito longa, a carta de Cristãos pela Democracia, mas eu separei um trechinho e para que a gente não se alongue muito. É importante um ato como esse, porque é a prova de que a Igreja de Jesus ela não pode ser tutelada. Que o pastor da igreja é Jesus. E mesmo quando os sacerdotes se desviam, o Espírito Santo continua conduzindo a igreja de Jesus pelo lado certo. Que não tem como seguir Jesus sem se doer com aquele que tem fome. Que assim como a mesa de Jesus é uma mesa que cabe todo mundo, a igreja não pode ser lugar só para alguns, viu, Ailton? A igreja só pode ser igreja quando a mesa de Jesus, a travesti se senta junta com o hétero cis. A igreja só pode ser igreja de Jesus quando todo mundo ao redor da mesa tem o que comer e o que beber, tem casa para morar e tem roupa para vestir. Esse é o evangelho de Jesus. O outro é mentira inventada para justificar projeto de poder. Para nós, crendo dessa forma, baseados na interpretação bíblica segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, o Estado de Direito é a força civil instituída por Deus, Estado laico, para deter as forças destruidoras do anti-Messias. Essas forças são responsáveis pela destruição de seres humanos através, por exemplo, da Covid-19. A força da Covid-19, potencializada pela maldade do Bolsonaro, é uma força do anticristo para matar a gente. A fome é uma força do anticristo, através da carestia, da inflação, do congelamento do salário mínimo, da destruição de direitos trabalhistas. A violência generalizada, como o armamentismo. O meu Jesus ensina que a gente precisa amar o outro e não armar uns aos outros. A violência seletiva, violência contra mulheres, contra LGBTs, contra mulheres inclusive violentadas pelos seus maridos, que quando procuram os pastores, eles dizem: irmã, perdoa, não denuncia, isso é pecado, isso potencializa violência e a igreja é responsável por isso. A violência contra as populações negras, a destruição da natureza. O nosso Deus botou a gente num jardim para a gente cuidar dele e não para a gente se servir dele. A atuação depredadora do agronegócio, o desmonte do sistema regulador ambiental, o aquecimento global, essas são forças anticristãs. Se não detivermos essa situação de modo imediato, muito mais vidas serão ceifadas e o futuro, não só do Brasil, mas de todo o planeta, estará ameaçado. Quanto mais se estender esse processo, mais ataques à vida teremos, ataques inclusive à vida de quem defende o meio ambiente, como o caso do Dom Phillips. Por isso, entendemos que não nos resta outra opção. Diante de Deus e em consonância com os valores do Evangelho, a gente precisa, dia 30, apertar na urna 13, confirmar Lula presidente para libertar, ou melhor, para exorcizar o Brasil dessa potestade em nome de Jesus. Além de apertar no 13 e confirmar, que a mensagem principal, né, que eu desejo muito que fique nos nossos corações, é de amor e pacificação. Existem pais com raiva dos filhos, irmãos brigados, familiares, e isso não é de Deus. Isso não faz bem a ninguém.
né? Até em quem não acredita em Deus. Não é legal estar mal com o outro. Nós precisamos uns dos outros. Na Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Então, a gente precisa se respeitar. A gente prega tanto a democracia, pois vamos exercer a democracia, né? Nas nossas relações também. Amém? E agora eu vou chamar o Eli Filho e ele vai organizar. Gente, rapidinho. Obrigado, senhora. É só pra gente organizar a nossa foto do ato, né? A gente já pegou muito vídeo bacana, o drone subiu. E aí eu queria pedir essa foto. A Marina Silva tem feito uma campanha muito bacana em defesa do Lula e ela também representa esse campo progressista. E ela tem duas frases que eu acho incríveis, que ela diz o seguinte: primeiro, até domingo, estado permanente de campanha. Estado permanente de campanha, não podemos parar de fazer campanha até o domingo. E o segundo que eu acho maravilhoso, que é essa motivação e essa energia que a gente consegue se retroalimentar num movimento como esse, muito bonito. Agradecer a todos que vieram aqui, todos e todas. E que ela diz assim, muito otimisticamente, ela diz assim, a Marina, ela diz, bota fé que já é, né? Bota fé que já é, vamos pra rua, vamos botar fé que já é. Aí, gente, eu queria que vocês posicionassem na... 13, e quem não aguentar, pode ir pescar. É 13. E com Lula, a democracia prevalecerá com Lula. O Brasil de homens, de mulheres, de indígenas, de negros, de LGBTs, o Brasil de todos e de todas. O Brasil vai voltar a sorrir. Com Lula, faz o L. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula.